bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 28 da FUVEST 2018, prova picante. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho, depois faz comigo. Pausou? Tentou? Então vamos fazer juntos aqui. Sejam D de F e D de G os maiores subconjuntos de R, nos quais estão definidas, respectivamente, as funções reais f e g. Considere ainda que I de f e I de g são as imagens de f e de g, respectivamente. Nessas condições, e aí ele quer comparar domínios e imagens, né? São iguais, são diferentes, são iguais em apenas um ponto, e diferentes em apenas um ponto, e etc. E aí, hein? Parece igual, não parece? Porque assim, se você olhar isso daqui com pouca atenção, você tá vendo que o número de cima é igual ao número de cima do outro e o de baixo é igual ao número de baixo do outro, só que eu tenho uma raizona e aqui eu tenho duas raizezinhas, certo? E aí talvez você esteja pensando o seguinte, fala pra mim se você tá pensando ou se você já pensou, né? Quando você viu esse exercício pela primeira vez, você pensou, ai, mas é a mesma coisa, porque tem até uma propriedade raiz que me diz que raiz de A sobre raiz de B é igual a raiz de A vezes B. Se eu acertei isso, se você pensou assim alguma vez, então põe aí hashtag acertou. Se você não pensou assim, então põe hashtag errou! Errou, que significa que eu errei a minha previsão sobre as suas expectativas desse exercício. Pessoas, essa propriedade existe sim, e ela é verdade, mas ela tem condições para que seja verdade. Para que essa divisão de raízes seja igual a essa raizona, eu preciso ter como garantia que todas as raízes envolvidas existem. Ah, Gabs, como assim? Eu preciso ter como garantia de que a raiz de A seja um número real, aqui bonitinho, a raiz de B seja um número real e a raiz de A sobre B seja um número real. Se isso for verdade, vou colocar assim. Se isso for verdade, então eu posso concluir essa propriedade, beleza? Por quê que eu tô falando isso? Porque poderia acontecer de o A ser menos 16 e o B ser menos 4. Beleza? Existe a raiz disso? Existe, porque menos 16 dividido por menos 4 vai cortar o menos e vira um número positivo. E existe raiz de um número positivo. Raiz de 4 é 4, beleza? Oh, raiz de 4 é 4. Raiz de 4 é 2, tudo bem? E tá tudo bem. Só que isso daqui não é igual, pelo menos não quando a gente está trabalhando com conjuntos reais, não é igual a raiz de menos 16 sobre raiz de menos 4, porque nos números reais, nem a raiz de menos 16, nem a raiz de menos 4 existe. Não tem como uma coisa que não existe dividido por uma coisa que não existe resultar numa coisa que existe. Legal? Então, existe a condição para que essa propriedade seja verdadeira. Se essa condição não for satisfeita, eu não posso usar essa propriedade. Legal? Então começa por aí. Dito isso, tem uma outra coisa interessante acontecendo aqui. Olha esse polinômio que aparece no numerador dessa função. Eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8. Dá pra gente brincar de fatorar. E é uma das fatorações mais chatinhas de lembrar, que é fatoração por agrupamento. Como é que eu sei que é fatoração por agrupamento? Porque eu olhei e contei o número de termos. Eu tenho uma quantidade par de termos. Não é um trinômio do quadrado perfeito, beleza? Então pode ser ou colocar todo mundo em evidência, que não dá, porque aqui tem x e aqui não, por exemplo, beleza? Ou separar em dois blocos. E aí funciona. Pensei um passinho à frente e percebi que se eu separar em dois blocos, nesse bloco e nesse bloco, no primeiro eu posso colocar o x quadrado em evidência e aí vai ficar x mais 2 entre parênteses. No segundo eu posso colocar o menos 4 em evidência e aí vai ficar x mais 2 entre parênteses. E agora, antes eu tinha 4 termos, agora eu tenho 2. E esses dois termos têm fator comum para ser colocado em evidência. Eu posso colocar o x mais 2 em evidência, multiplica, abre parênteses, e aí sobra x quadrado menos 4.
Só que x² menos 4, por sua vez, é uma diferença de quadrados. E ele pode ser reescrito como sendo x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, esse carinha aqui é uma diferença de quadrados, tem essa abreviação. E x mais 2 vezes x mais 2 pode ser abreviado também como x mais 2 tudo ao quadrado vezes x menos 2. Ou seja, esse polinômio de terceiro grau pode ser reescrito como sendo esse polinômio fatoradinho aqui. Tá, e daí? E daí que a minha função f de x é a raizona desse cara aí, x mais 2 ao quadrado vezes x menos 2, sobre x menos 2. Um cuidado, tá, gente? A gente sai cortando coisa que nem doido. Se eu cortar isso aqui com isso, eu vou perder uma informação valiosa, que é o x não pode ser 2. Beleza? Antes de cortar, eu tenho que fazer condição de existência. Qual é a condição de existência? Por enquanto. Condição de existência é o x não pode ser 2. Por que o x não pode ser 2? Porque se ele for 2 aqui, vai zerar. Ah, mas vai zerar em cima também. Eu sei, mas 0 sobre 0 não existe pra gente, beleza? No ensino médio a gente não pensa em 0 sobre 0. E no ensino superior também é complicado. Tá? Enfim, se for 2, vai explodir o mundo. Não pode. Então o x não pode ser 2. Sabendo que o x não é 2, aí então sim eu posso cortar. Depois que eu considerei o fato de que o x não é 2, eu posso cortar. E ao cortar, eu passo a ter que a função f de x é igual a x mais 2 ao quadrado na raiz, beleza? E aí vamos ver quando é que vocês lembram de módulo. Quando eu tenho a raiz quadrada de um desconhecido ao quadrado, eu até posso cortar. Só que o resultado disso daqui vai ser módulo. Vai ser módulo de x mais 2. Outra coisa, não tinha uma outra condição de existência, porque apesar de ter raiz aqui, ó, qualquer número que eu colocar, qualquer número real colocar no lugar do x mais 2 vai continuar sendo um número real, positivo ou negativo, não interessa, porque está ao quadrado. E aí vai ficar positivo, e aí existe a raiz e tá tudo bem, e vai dar módulo. Beleza? Eu vou além, vou seguir. Como é que é gráfico de módulo de x mais 2? Gráfico de módulo, gente, é um V em que o vértice se encontra bem na raiz do modulando. A raiz do modulando aqui, ó, é menos 2. Porque é o número que colocado no x daria 0 aqui. Tá bem? Então eu sei que o meu eixo x ele vai encostar bem no vértice desse V quando x for menos 2. Isso significa que 2 passinhos para lá está o eixo y. Esse daqui é o gráfico dessa função f. É mesmo? Não. Porque esse gráfico só é válido para valores de x diferentes de 2, né? Vamos ampliar ele um pouquinho. Olha só que legal. Eu vou fazer isso porque eu vou precisar no outro também, tá? Aqui tá o 2, ó. Todos os pontos desse gráfico são válidos, exceto o ponto em que o x é 2. Então, o que eu tenho que fazer para ficar perfeito? No ponto em que o x é 2, eu preciso apagar e colocar uma bolinha aberta. Isso daqui não tem imagem. Então, o gráfico dessa função é isso aqui, pula, e isso aqui continua. Tudo bem? Bom, enfim, qual é o domínio da função f? O domínio da função f é o conjunto de todos os números reais, ó, exceto o 2. Esse é o domínio da função f. Todos os reais, exceto o 2. É assim que a gente escreve isso. Esse é um jeito de escrever, né? Outro jeito de escrever, para quem gosta mais, x pertencente aos reais, tal que x diferente de 2. Pronto, esse é o domínio da função f. Qual que é a imagem da função f? Chamou de if, né? Qual que é a imagem da função f?
Pessoas, ó. O menos 2 tem imagem 0. Não existe nenhum ponto com imagem menor que 0. Agora, esse ponto aqui tem essa imagem, esse ponto aqui tem essa imagem. Esse ponto aqui não tem essa imagem. Mas esse tem. Então, esse número aqui é a imagem de alguém. Não é a imagem desse, mas é a imagem de alguém ali, ó. Tudo bem? Então, ele faz parte da imagem. O conjunto imagem dessa função é o conjunto de todos os números reais, do zero até o mais infinito, incluindo esse cara aqui. Não por causa da direita, por causa da esquerda. Beleza? Então, o conjunto imagem é reais não negativos. Esse símbolo inclui o zero, beleza? Mas se você preferir, você pode escrever assim, ó. Conjunto de valores de x pertencentes aos reais. Na verdade, eu vou colocar y. É vertical. Conjunto de valores de y pertencentes aos reais, tais que o y é maior que ou igual a zero. Esse é o domínio e a imagem da função f. Agora, qual a diferença da função f para a função g? Pessoas, a função g é igualzinha a f, vou até copiar. Vou trocar aqui por g. Só que ela tem duas raízes, né? Não é uma raiz só. Tem uma raiz aqui em cima. Já está abreviado. Está fatorado já o meu polinômio, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até bom. Tem uma raiz aqui embaixo. Gente, as condições de existência que a gente possui aqui na G são x mais 2 ao quadrado vezes x menos 2 estão dentro de uma raiz, concorda? Então eles têm que ser maiores que ou iguais a zero. X menos 2 está dentro de uma raiz, não tá? Ele tem que ser maior que ou igual a zero. Só que essa raiz está no denominador, então ele não pode ser zero. Tirar o igual. Pronto. Essas são as condições de existência. Agora, vamos lá. Vamos comigo ainda. Pessoas, eu não lembro se já falei, então eu vou falar de novo. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, dar um peteleco no sininho, que é para você ser notificado dos próximos vídeos e principalmente das próximas lives. Exercícios difíceis, né? Se tiver dúvidas, pode mandar nos comentários que eu tiro para você sem problemas. Se você não tiver dúvidas e quiser mandar um oi nos comentários também, uma mensagem de apoio, eu vou ficar super feliz de ler. Isso me ajuda pra cacete a continuar produzindo esses vídeos para vocês. Beleza? Valeu! Então vamos lá, ó. Eu já sei que esse cara é positivo, porque tá ao quadrado, tá vendo? Então, para que essa multiplicação seja positiva, basta que esse também seja. Repetir. Eu tenho uma multiplicação. Eu já sei que um dos fatores é positivo, porque está ao quadrado. Então, para que o outro seja positivo, ou para que o resultado final seja positivo, eu preciso que o outro também seja positivo. Tudo bem? Claro que eu estou incluindo zero aqui, tá? Então, na linha de cima, eu não preciso escrever tudo isso. Na linha de cima, eu posso escrever apenas x menos 2 maior ou igual a zero. E na linha de baixo, x menos 2 tem que ser maior que zero. Para que o x satisfaça a condição de existência, ele tem que satisfazer ambas as linhas ao mesmo tempo. E para ele satisfazer ambas as linhas ao mesmo tempo, basta que ele seja maior que zero. Se ele for maior que zero, ele satisfaz essa e essa. Então, eu sei que, por condição de existência, o domínio da função g tem que ser o conjunto dos reais, que vai dos 2 até o infinito, não incluindo o 2 e não incluindo o infinito. Por quê? Porque se eu passar para lá, ó, eu sei que o x tem que ser maior que 2. Se você preferir, inclusive, você pode escrever assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Beleza? Tá. Porém, uma vez satisfeita a condição de existência, pessoas, uma vez satisfeita a condição de existência, eu vou deixar aqui na minha cabeça um pouquinho. Eu quero mostrar uma coisa interessante. Uma vez satisfeita a condição de existência, pode escrever isso aqui assim, ó. Raiz de x mais 2 ao quadrado vezes raiz de x menos 2 sobre raiz de x menos 2. E aí eu posso cortar isso. E aí a fórmula da função g passa a ser módulo de x mais 2. É a mesma fórmula que a gente tinha antes. Vou fazer assim, calma aí. Deixa eu organizar bonitinho.
se organizar direitinho, todo mundo aprende, né? Pronto, deixar assim. E jogar para cá, assim. Pronto. Se a fórmula da G é idêntica à fórmula da F, o gráfico da G é idêntico ao gráfico da F. Qual a diferença? A diferença é o domínio. O domínio da G não é x diferente de 2, é x maior que 2. Então, para G, para a função G, eu preciso do gráfico apenas daqui para frente. Se o gráfico é apenas daqui para frente, toda essa parte aqui, ó, some. Não existe para a função G. A função G é só essa reta aqui, ó. Beleza? Então ela começa com a mesma estrutura, mas o domínio está tão restrito que toda essa parte se perde e sobra só essa parte aqui. E olhando para esse gráfico, fica claro que a imagem do conjunto G é daqui para cima. Quanto que seria aqui? Bom, vamos colocar 2 na forma, ver o que acontece. 2 mais 2 dá 4, em módulo continua 4. Então eu sei que essa imagem aqui seria 4 se ela pudesse existir. Tudo bem? Então eu sei que o conjunto imagem da função g é só do 4 para cima. Do 4 até o mais infinito. Aberto no 4 e aberto no infinito. Pronto, isso daqui encerra o exercício. Agora eu só preciso analisar as alternativas e ver qual delas é a correta. Então vamos lá? Vamos analisar comigo? Vamos lá, ó. Para que vocês consigam ler aí. Item A. O domínio da f é igual ao domínio da g. Não, completamente diferentes. A f só não tem o 2, a g tem só do 2 até o mais infinito. Então o item A tá fora. Acabou. Item B. Tanto o domínio da f e o domínio da g, quanto a imagem da f e a imagem da g, diferem em apenas um ponto. Mentira, os gráficos são completamente diferentes. Beleza? Eles têm a mesma base, só que os domínios estão muito restritos. Diferem em vários pontos. Então, falso. Tanto o domínio quanto a imagem diferem em vários pontos, tá? C. Domínio da f e domínio da g diferem em apenas um ponto. Mentira, vários pontos. D de dado. Domínio da f e domínio da g diferem em mais de um ponto. Verdade. E imagem da f e imagem da g diferem em apenas um ponto. Não, mentira, diferem em vários. Item E. Tanto o domínio da f quanto o domínio da g. Não, tanto o domínio da f e o domínio da g quanto a imagem da f e a imagem da g diferem em mais de um ponto. Essa é a resposta, gente. E se essa é a resposta, eu vou encerrar o vídeo marcando como verdadeira a alternativa E. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Um beijo e bons estudos.